Olá, meu nome é Diana, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o consumo de açúcar. Então, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, o açúcar pode ser adicionado a outros alimentos in natura ou minimamente processados, com moderação para criar novas preparações e para ficar mais saboroso. O consumo diário recomendado de açúcar é de até 10% de toda a energia do dia. Então a gente tem vários tipos de açúcar. O que diferencia eles são os processos de fabricação. Os mais naturais são o mascavo, o demerara e o orgânico, que eles passam por menos processo industrial e aí conseguem manter alguns nutrientes. Independentemente do tipo de processamento do açúcar, ele é um carboidrato simples de alto índice glicêmico. Então é bom evitar consumir em grandes quantidades e usar ele na rotina diária. Em termos de caloria, não tem diferença quase que nenhuma, quase todos eles são calóricos iguais. Por ter um alto índice glicêmico, o excesso de consumo de açúcar no dia a dia pode ocasionar problemas como resistência à insulina, diabetes tipo 2, além disso pode ajudar a desenvolver obesidade, gordura no fígado, triglicéridos elevado, cárie dentária, entre outras doenças cardiovasculares. Os principais tipos de açúcar que a gente tem, cristal e o refinado, que são os açúcares mais processados, que passam por mais refinamento. Então, o cristal ele reduz até 90% dos nutrientes, e o refinado reduz totalmente os nutrientes dele. Então ele fica, como a gente fala, uma caloria vazia. O mascavo, que não passa por nenhum processo de refinamento, então ele preserva alguns nutrientes. E o demerara, que ele passa por um leve refinamento, então ele também preserva ainda um pouco dos nutrientes. O orgânico é produzido sem aditivo químico e não passa pelo processo de refinamento. O açúcar light ele é uma combinação do açúcar refinado com o adoçante, que no caso normalmente é a sucralose. O melhor tipo de açúcar são aqueles que não passam por tanto processo na fabricação, não passam pelo refinamento, que seria o mascavo, o demerara e o orgânico. E eles também têm um índice glicêmico menor, então ocasiona menos problemas para a nossa saúde. No entanto, por mais que eles sejam considerados mais saudáveis, também tem que ser consumidos pouca quantidade, porque o excesso vai ocasionar problemas de pico glicêmico, o ganho de peso, enfim. E aí algumas dicas para reduzir um pouquinho a quantidade de açúcar que a gente consome no dia a dia, Então, consumir menos produto industrializado, como os refrigerantes, suco de pacotinho, achocolatado, enfim, bebidas com alto teor de açúcar, energético. Evitar o consumo de processados e ultraprocessados, porque às vezes já vem adicionado nesses alimentos o açúcar, até para conservar, para melhorar o sabor também. Consumir com moderação doces e alimentos açucarados e substituir o açúcar branco, se possível, pelo mascavo, demerara ou orgânico. Dá preferência para alimentos integrais, porque eles têm mais fibra. Sempre ler os rótulos dos alimentos, porque muitos alimentos são adicionados de açúcar e a gente nem imagina, como por exemplo o ketchup, alguns outros molhos, produtos enlatados, como molho de tomate, por exemplo. Evitar adoçar os alimentos que já vêm adoçado, então suco de pacotinho, o achocolatado, já vem com açúcar, então evitar adoçar mais ainda. E sempre procurar apreciar mais os alimentos naturais, Evitar de ficar colocando açúcar, adaptar o paladar a consumir menos açúcar diariamente, e usar o menos possível no dia a dia.